todos os chakras que a gente tem, né, todos os que a gente tem mais chakras, né, todos os nossos chakras, eles são ligados no nosso corpo físico. E quando os chakras estão funcionando bem, nosso corpo físico está bem. Quando os chakras têm algum bloqueio de fluxo de energia, aí nosso corpo começa a o quê? A adoecer. No chakra que a gente teve, está com o chakra bloqueado, que está com a energia bloqueada, né, a gente começa a adoecer naquela região. A acupuntura, ela faz muito isso. A acupuntura, que é uma medicina chinesa, né, oriental, eles têm milhares de anos de estudo sobre isso, sobre as energias do corpo, então eles têm uma visão mais aberta e mais ampla do que a ocidental, que é muito só física, né? E aí, eles veem na acupuntura os pontos energéticos que estão com pontos de tensão. E esses pontos de tensão estão o quê? Eles são os pontos energéticos que estão bloqueados, que são dos nossos chakras, nossa camada da nossa aura, né? Então eles vão vendo onde tem ponto de tensão e eles vão bloqueando ali. Por quê? Porque a nossa energia está bloqueada. Então o que acontece? Qual é a relação dos exercícios físicos com os nossos chakras? Né? Com o nosso campo emocional, com a nossa energia, com os nossos chakras. Quando a gente faz atividades físicas, o que acontece? Todo o nosso corpo está sendo mexido, está sendo movimentado. Quando o corpo está sendo movimentado, acontece uma fluidez energética de cada um dos chakras do nosso corpo, né? Nosso campo de energia, da nossa aura, está sendo toda movimentada. Está sendo tudo movimentado, então está tudo fluido. A energia do nosso campo de energia está sendo fluida. Mas a partir do momento que, então, quando a gente está praticando atividades físicas, a gente está com todas as nossas energias também sendo movimentadas. Agora, a partir do momento que a gente não faz alguma atividade física, que acontece, a gente vai parando de fazer atividade física, as nossas energias também vão diminuindo um pouco a movimentação energética delas. E quando a gente vai tendo tensão, algum tipo de tensão ou tensões, né, por medo, por raiva, por estresse, por preocupações, a gente começa a tensionar e começa a bloquear esses fluxos de energia desses chakras. Os chakras começam a ficar bloqueados, vamos dizer assim, né? Cada um dos chakras vai bloqueando, né? De acordo com a tensão que cada um está vivenciando. E aí, quando começa a bloquear esses chakras assim, o que acontece? As energias que eles fazem fluir para a gente começam a ficar bloqueadas. Aí começa a vir menos energia. Quando começa a vir menos energia, a parte do nosso corpo físico que é correspondente a cada um desses chakras, desses centros energéticos, começa o quê? Começa a ter um processo de receber menos energia. E aí aquele órgão específico começa a funcionar pior, começa a perder um pouco da funcionalidade dele e começa a funcionar pior e começa a adoecer. E aí a pessoa começa a somatizar, começa a adoecer no corpo físico. Então, quando tem algum bloqueio de algum chakra, por exemplo, chakra cardíaco, a pessoa tem um problema no chakra cardíaco, por tensão, começa a bloquear aquele chakra cardíaco, começa a vir menos energia, aí a pessoa pode ter um problema no coração, no pulmão, na pele, toda essa região aqui do tórax, né? Então, assim, quando a gente começa a bloquear o fluxo de energia, começa a adoecer o corpo físico. E por que são importantes as atividades físicas diárias? Porque quando a gente faz atividades físicas diárias, a gente está movimentando todo o nosso corpo. Quando a gente movimenta todo o nosso corpo, toda a nossa parte energética, nossos chakras, nossos centros energéticos estão movimentando e com fluidez energética. E aumentando quanto mais você pratica exercícios, mais aumenta a fluidez e o fluxo de energia dos chakras, vamos dizer assim, né? Mais aumentando esse fluxo de energia. E aí, não só ele fica bem, como o nosso corpo vai aumentando a nossa energia. Vai aumentando o fluxo energético, vamos dizer assim, e nosso corpo físico vai ficando cada vez melhor. Então, quando a gente está ativo, praticando atividades físicas diárias, né, o nosso corpo emocional, nossos chakras estão em pleno funcionamento e ficam bem ativos e vão fortalecendo cada vez mais, aumentando cada vez mais a energia deles e fortalecendo cada vez mais. Agora, quando a gente não pratica atividades físicas, né, então a falta de prática de atividades físicas faz com que o quê? Quando a gente começa a ficar com tensões, que é normal porque somos seres humanos, e a gente sente medo, sente raiva, sente preocupação, tensão por alguma coisa, então, se você não pratica atividade física, você vai ficando tenso, e quando você faz exercício, você alivia, qualquer tensão que você faz, você alivia. Quando você não faz exercício, o que acontece? Quando você não está fazendo exercício físico, as tensões começam a vir, começam a bloquear o fluxo de energia, e aí você começa o quê? Começa a bloquear o fluxo de energia, começa a vir menos energia para o corpo, começa pelo corpo físico receber menos energia, ele começa a adoecer em algumas partes. E aí você pode ter doenças em várias partes, adoecimentos em várias partes, enfraquecimento em várias partes. Agora, a partir do momento que você está fazendo atividades físicas, você vai liberando toda a tensão que você tem. Quando você faz exercícios, você libera a tensão. Você aumenta o fluxo de energia, você libera a tensão e você relaxa de novo. Se você está tenso com coisas, quando você está tenso e começa a bloquear o fluxo de energia, começa a vir para o corpo para adoecer, quando você faz atividades físicas, você vai fazendo atividades físicas, vai aumentando a energia de novo, você vai relaxando de novo. E quando você relaxa, o fluxo de energia que estava bloqueando, ele volta a fluir de novo e ele começa a relaxar e fluir de novo. E aí
desbloqueia e volta a fluir de novo e fica o corpo físico em estado de fluidez. Então, a prática de atividades físicas, ela ajuda no processo da gente ficar mais relaxado. Se a gente tiver alguma tensão, a gente relaxar. A gente relaxar, se sentir melhor e passar a tensão. Então, é uma das formas da gente desestressar. Você está preocupado? Você desestressa, você relaxa. E você alivia esse estresse todo, você relaxa e você volta a estar no estado de fluidez energética de novo. E aí você não chega nem a começar, você começa a querer a bloquear o fluxo de energia, começa um princípio de começar a querer adoecer, mas por você fazer atividade física, você relaxa de novo e o fluxo de energia volta normalmente de novo. Então, você fica no estado de fluxo energético de novo. Então, fazer atividades físicas, elas mantêm o seu fluxo de energias bem, ela mantém os seus chakras bem fluidos e também cura doenças. Preventivamente, te previne de adoecer. Te previne de adoecer e te previne de adoecer, de ficar doente, né? Porque ele vai liberando o fluxo de energia constantemente. Você ficou estressado? Tudo bem, é humano, né? Você faz exercício, ele aproveita e te libera o fluxo de novo para você voltar a ficar num estado de fluidez e você ficar relaxado e bem de novo. Então, até preventivamente, é muito bom você fazer exercícios físicos porque ele vai te prevenir de ficar doente, né? Então, energeticamente, as atividades físicas liberam esse processo de você ficar com um fluxo de energia bem e fluido e não adoecer. Então, preventivamente, atividades físicas são boas para o corpo físico, como eu estava comentando, e para a parte energética também, para o campo emocional, para os chakras, para os corpos, para os centros energéticos, para o nosso campo áurico, para as nossas energias, né? Então, eles fazem bem para a gente ficar saudável, aumentar cada vez mais a nossa energia e prevenir a gente de adoecer. Então, a gente fica cada vez mais saudável, né? Então, isso é muito importante também. Então, esse é o segundo aspecto que eu queria passar para vocês, que é o quanto a prática de atividades físicas